Muito bem, boa tarde a todos. Meu nome é Thaís Godinho. Sejam bem-vindos a este webinar Como Organizar os Horizontes Mais Elevados do GTD. Esse tema aqui foi uma sugestão no grupo do Facebook GTD Brasil. Se você ainda não faz parte, faça parte, entre no grupo. Lá a gente tem um tópico que a gente está votando nos temas e todo mês eu pretendo fazer um webinar no formato de perguntas e respostas, tá? Então a ideia é que este webinar ele seja bastante interativo, não vou ficar ensinando nada, não vai ser um formato broadcast, vai ser mais de perguntas e respostas. Então eu estou aqui para ajudá-los da melhor forma possível. Eu preparei assim um slide bem simples para direcionar um pouco a nossa discussão, tá? Mas a ideia é que vocês tirem dúvidas e aproveitem esse momento aqui para a gente falar sobre esse assunto, tá? Quem estiver usando essa ferramenta, quem estiver aqui ao vivo, né? Porque esse vídeo depois vai para o YouTube, mas quem estiver ao vivo aqui agora vai usar essa ferramenta que se chama GoToWebinar. À sua direita você deve estar vendo uma caixinha que tem uma guia chamada Questions, onde você pode interagir comigo, tá bem? Então qualquer dúvida que você tiver, qualquer mensagem, você pode escrever e me enviar, que eu recebo e vou te respondendo aqui ao longo do webinar, tá bom? Muito bem. Quem estiver vendo pelo YouTube, provavelmente não está me vendo, né? Ao vivo eu consigo colocar minha webcam aqui no YouTube, não vai ser possível, mas você também, se tiver qualquer dúvida, você pode postar aqui na caixinha de comentários, e aí eu vou respondendo depois que esse vídeo for publicado, tá bem? Então vamos lá. Vamos começar. Vou falar aqui, então, como organizar os horizontes mais elevados. O que seria isso, não é, minha gente? Primeira coisa, então, eu queria falar o que são os horizontes mais elevados. Deixa eu mudar aqui. Muito bem, quando a gente fala de GTD, pessoal, o David Allen ele diz que o GTD ele reflete, né, 6 horizontes da nossa de visualização da nossa vida como um todo, né? O primeiro de todos, que seria o térreo, né, que vai ser a tradução que a gente vai ter na nova edição do livro em português, então já vou usar o termo novo, térreo. A gente tem o nosso calendário e as ações que a gente tem que executar no nosso dia a dia. Então é bem assim, quando a gente apoia as mãos na mesa e vê o que a gente tem no nosso cenário atual, né? Os nossos compromissos, as ações que a gente tem que executar, nossos telefonemas, aquilo que a gente tem para resolver no computador, para fazer em casa, para resolver na rua, etc. E se a gente começar a elevar um pouquinho, né, a altitude para ver a nossa vida de um nível um pouquinho mais alto, seria o horizonte 1, a gente já começa a ver um pouquinho os resultados que a gente quer alcançar com um pouquinho mais de espaçamento, que seriam os projetos. O que são os projetos para o GTD? São todos aqueles resultados desejados que a gente quer alcançar em até um ano, né, e que demandam mais de um passo para serem concluídos. Isso são projetos. O David Allen ele diz que a gente tem uma média de 30 a 100 projetos em andamento. Uma pessoa comum tem essa média. Né? É claro que você pode ter mais, como você pode ter menos. Só uma estimativa de acordo com a experiência dele aí. Ah, e eu não falei o número estimado, né, de ações aqui. Ele fala que uma pessoa em média tem aí por volta de 150 ações no seu sistema. Olha só que interessante. Bastante coisa, né? Bom, e aí no horizonte 2, a gente tem áreas de foco e responsabilidades. Né? As áreas de foco, elas refletem as diversas áreas da nossa vida, e a gente tem dois tipos de foco aqui. A gente tem o foco pessoal, que seriam as áreas pessoais da nossa vida, nós como indivíduos. Então, assim, casa, família, finanças, espiritualidade, seu desenvolvimento pessoal, espiritualidade, carreira, né? Tudo isso é o seu desenvolvimento pessoal, o seu foco pessoal, desculpa. E você também tem as áreas com foco profissional, que seriam as suas responsabilidades no seu trabalho hoje, né? Pelo que você é responsável no seu trabalho hoje. Você deve ter uma série de responsabilidades. Então a gente vai ver um pouquinho como a gente organiza isso. E o que é interessante aqui falar é que as áreas de foco geralmente são coisas que não têm fim, né? Então, por exemplo, casa. A gente sempre vai ter que cuidar dessa área de foco, independente
de como for o ambiente que a gente mora, a gente sempre vai estar cuidando dele, né, da casa, do apartamento, de onde quer que seja, morando numa caixa de papelão, a gente vai estar cuidando do nosso ambiente doméstico. Ai, que horror, mas é verdade, né? Então, sempre vai estar aí com a gente. Família, mesma coisa, não é verdade? Então, é isso aí. Depois, no horizonte 3 a gente tem metas e objetivos. O que seria isso aqui? É tudo aquilo que a gente quer alcançar, né, em um curto prazo de hoje até 2 anos. Então, é um tempinho, um espaçamento um pouco maior que de projeto. E é legal pensar assim, são resultados desejados de qualquer forma, né? Só que a gente está trabalhando com um espaçamento maior. Olha que interessante. A gente já começa a entrar num terreno de definições aqui. Porque para você encontrar objetivos, algumas pessoas têm bastante dificuldade em encontrar objetivos no GTD. E para a gente encontrar objetivos, a gente tem que pensar assim: o que eu quero que seja verdade na minha vida até o final de 2017 ou até o começo de 2018? Se você começar a se fazer essa pergunta, talvez comece a clarear um pouquinho o que você tem como objetivos, tá bom? Aí no horizonte 4, você começa a pensar um pouquinho mais de médio a longo prazo, que seria a sua visão. Ou seja, quando passa de 2 anos à frente, que seria o terreno dos objetivos, você já tem o que seria uma visão. Ou seja, aquilo que você espera que aconteça na sua vida, algo que você está batalhando para acontecer, mas não está tanto na sua área de controle como todas as outras coisas que estão nesse momento. Então, deixa eu dar um exemplo. Você pode dizer que daqui a uns 3 anos você quer fazer um mestrado, né? Mas primeiro, sei lá, você tem que terminar aí a pós-graduação que você está fazendo. Você ainda tem que pensar direitinho que área você vai fazer. Você sabe que você quer fazer um mestrado daqui a 3 anos, mas ainda tá, né, não está certo a respeito. Isso está no seu campo de visão, tá bom? Assim como você sabe que depois do mestrado você já quer emendar um doutorado, legal, campo de visão, tá bom? É essa a ideia, mais ou menos. E aí você pode pensar tanto no livro, né? O David ele fala bastante de 3 a 5 anos, mas os outros coaches de GTD da DAC é David Allen Company, tá? Eles estendem esse prazo. Eles falam que é até longo prazo, até o final da vida, tudo isso é visão, né? Então, eu, por exemplo, eu tenho 35 anos, se eu olho à frente, nossa, gente, não, eu não tenho 35 ainda. Eu vou fazer esse ano, eu pensando adiante já. Mas tudo bem, se eu tenho 35 anos e eu olho para os meus 80 anos, o que eu quero que aconteça comigo quando eu tiver 80 anos, eu estou fazendo um exercício de visão, tá bom? Essa é a ideia. Eu não tenho controle, mas eu também não quero deixar para pensar nisso só quando eu tiver com 79. Né? Eu acho que todo mundo aqui já é bem grandinho, já deve ter percebido que se a gente não faz um exercício assim de planejamento com uma certa antecedência, a gente acaba deixando de se planejar para coisas importantes, né? Que demandam esse planejamento, tipo comprar um imóvel, fazer uma viagem, ou mesmo planejar uma família, comprar uma empresa, enfim, a gente sabe que existem grandes conquistas que dependem de um planejamento maior de alguns anos e que dependem de outras também, né? Então, por exemplo, se você quer ter uma família grande, mas você nem começou a namorar com alguém ainda, então você sabe que isso está no seu campo de visão, tá bom? Muito bem. E por último, a gente tem aqui no Horizonte 5 propósito e princípios, que seriam a grande razão de tudo na nossa vida, né? Não é algo que a gente define, é algo que a gente é e a gente identifica. Hoje eu tive uma conversa com o Daniel que a gente falou exatamente isso, Daniel Burd da Cal Daniel. Que ele falou um pouquinho para mim qual que é a missão dele, né? E e eu conversei com ele sobre como a gente identifica isso, né? É muito engraçado que às vezes as pessoas falam assim: eu não consigo identificar meu propósito, eu só quero ser uma pessoa feliz e levar alegria para as outras. E você fala: pô, isso aí, isso é um propósito, isso é o Horizonte 5. Né? Você já identificou, você não tem que ficar muito batendo cabeça tentando identificar isso, é uma coisa que você vai descobrindo aos poucos na sua vida. A mesma coisa com relação a princípios, né? Você vai descobrindo no dia a dia, à medida que as coisas vão acontecendo, você fala, puxa, você passou por uma situação muito difícil, um problema, assim, bem cabeludo na sua vida. E aí quando você passa por ele, quando resolveu tudo, você fala, caramba,
se acontecer esse negócio de novo na minha vida, eu juro que vou fazer de tal forma. Então, assim, você acaba definindo não, desculpa, você acaba chegando à conclusão que você tem um certo princípio com relação àquilo. É bem interessante, é uma construção para a vida, né? O GTD é isso, gente, é uma construção para a vida. Agora, o que é importante falar aqui com relação a esse webinar, tá? A gente vai falar aqui sobre como organizar os horizontes mais elevados, que seriam aqui do 2 até o 5, porque acho que de calendário, ações e projetos a gente sempre fala muito, né? Então, por isso, essa foi a demanda, né, desse webinar, a gente falar dos outros horizontes. Vamos lembrar assim, o David, deixa eu ver que horas são. O David, ele está formatando o ensinamento do GTD, né, um programa de ensinamento do GTD para todo mundo no mundo, de uma forma bem unificada e bem legal, né, para proporcionar mesmo esse aprendizado do GTD. E ele está formatando em 3 níveis. O primeiro nível é o que ele chama de fundamentos do GTD, que é quando ele ensina assim os 5 hábitos mesmo, que são baseados nos 5 passos, são capturar, esclarecer, organizar, refletir e o engajar, que é o core do GTD, né? A essência do GTD. É o que resolve o problema de 90% das pessoas. É o nível 1. O nível 2 é o de projetos e prioridades, né? Que a gente entra no horizonte 1 e no horizonte 2. Agora, ele está lançando cursos para certificar os franqueados, que são as empresas ao redor do mundo que são capacitadas por ele para poder fazer treinamentos, né, para as pessoas em seus países de origem, para poder passar o GTD da forma que ele gostaria que fosse passado. E ele só fez os cursos de níveis 1 e 2 até agora. E a gente da Cal Daniel já fez os dois, né, de níveis 1 e 2. Eu já fui para lá, para Amsterdã, e fiz os dois. Ele nem lançou de nível 3 ainda. O nível 3 seria relacionado aos horizontes 3, 4 e 5. Então, estou fazendo este adendo. Eu sei que esse vídeo vai ficar para posteridade no YouTube, né? Que a gente vai falar aqui sobre como organizar horizontes 3, 4 e 5. Então, se você estiver vendo este vídeo em 2018 e as coisas tiverem sido ensinadas de uma maneira diferente depois, saiba que, né, estamos aqui. Tudo que eu vou falar aqui vai ser com base no que já foi publicado pelo David no livro do GTD, nos outros 2 livros dele, em todo o extenso material que ele tem no GTD Connect, que é uma rede paga, né, de usuários do GTD em inglês que existe para quem tiver interesse. Todo o material que ele fornece para os instrutores ao redor do mundo, né, nessas franquias. Enfim, tudo que eu estudo de GTD. Eu sou meio, como vocês devem saber, meio geek com o negócio de GTD e com o que o David fala. Então eu estudo bastante, eu espero trazer aqui a coisa mais fidedigna possível para vocês, mas eu quero que vocês saibam que esse curso nível 3 ainda virá e eu tenho certeza que vai ser arrebatador, como foram os 2 primeiros. Né? Então, o que a gente vai ver aqui hoje, eu trouxe muito assim da minha experiência, eu trouxe alguns prints de como eu faço, né, para orientá-los. Eu sei que vocês gostam de exemplos, então eu trouxe alguns prints de como eu faço e vamos discutir. Eu vou trazer o máximo de exemplos que eu puder aqui, tá bom? Deixa eu ver aqui o que vocês estão mandando de dúvidas. Tá. O Thiago está perguntando assim: o David Allen pretende lançar alguma espécie de livro de exercícios em relação aos níveis 1, 2 e 3, tipo um passo a passo? Seria útil para iniciantes e um material de revisão detalhado para os GTD Geeks. Então, Thiago, os cursos promovem esse tipo de material, tá? O curso vem um kit bem grande de material, assim, com apostila teórica e um livreto de exercícios e módulos de instalação e implementação. É material pra caramba. Tem bastante coisa. Então, ele promove isso sim, viu? Só para você saber. Eu tô louca por esse curso do nível 3. Não vejo a hora desse negócio ser lançado. A previsão é em 2017. Então, assim, pra gente começar a falar da organização da coisa toda,
né? Vamos lembrar o que o David sempre fala, que é tudo o que você precisa são listas e pastas, tá? Vamos simplificar, gente? Não vamos complicar nunca a organização do GTD. Então, se você quiser, você pode organizar tudo com folhas de sulfite. Todo mundo está sabendo disso já, né? Eu não sou a pessoa chata que fica implicando com ferramenta. Vocês não me acham, não me consideram essa pessoa, né? O GTD, ele é um método simples, né? E às vezes a gente fica tão preocupado em como a gente vai organizar, como fazer, como linka essa pastinha com aquilo, com o programa, sincroniza, não sincroniza, mas a chave é entender, né, o que a gente está fazendo. E nesse caso específico dos horizontes, o que significa horizonte? Pensa na sua vida em camadas. É isso, camadas. É isso que os horizontes significam. Eu tô sentada aqui, é tipo sentar no chão, eu tô vendo uma coisa. Se eu sentar na minha cadeira, eu vou ver outra. Se eu estiver levitando, olha só que nível zen, né, da coisa. Eu vou ter outra visão. É esse o entendimento que a gente tem dos horizontes do GTD com a nossa vida, né? Então é isso que o David Allen está propondo com esses horizontes. O que a gente tem que fazer é entender isso, né? Entender essa visão em camadas que a gente tem da nossa vida. Uma coisa está relacionada à outra o tempo todo, né? E é assim que a gente busca a coerência. Então é aquele negócio que quem já viu algum curso meu sempre dou esse exemplo. É você saber que um telefonema que você dá hoje tem a ver com o seu propósito lá no Horizonte 5. Então, é a coerência, é isso que a gente busca através dos horizontes, né? Um dos grandes propósitos aí do GTD é proporcionar essa coerência, tá bom? Vamos lá, vai. Alguma dúvida até aqui? Muito bem. Vamos falar um pouquinho de área de foco, tá? Área de foco, Horizonte 2. Apesar de eu falar de listas e pastas, né, eu gosto muito de mostrar a opção do mapa mental. O mapa mental, ele acaba sendo uma opção muito comum quando as pessoas usam para esses horizontes mais elevados. O próprio David Allen, ele sugere como exemplo, né, nos cursos, em alguns materiais dele, o uso de áreas de foco. No nosso curso do nível 2, que ele fala de áreas de foco, ele dá como exemplo de áreas de foco, ele fala para usar um mapa mental. Então, é uma boa alternativa, tá? O que seria um mapa mental? Se você não conhece o mapa mental, eu recomendo a fonte da coisa toda, que é o autor do método, que se chama Tony Buzan. Vou escrever aqui no chat para vocês. Tony Buzan, tá? Ele é o autor do método aí de mapas mentais. O mapa mental, em resumo, né, é quando você coloca no centro de uma folha, né, como está aqui na tela, o tema principal, e aí você vai ramificando esse tema. E como que a gente aplica isso para áreas de foco? Você vai colocar ali no centro, né, áreas de foco, e aí você vai destrinchando para áreas de foco. Como organizar áreas de foco? Tá bom, Thaís, já entendi o que é mapa mental, vamos lá. Você pode, vamos por partes. Primeiro, você pode criar um mapa mental, por exemplo, para suas áreas de foco de maneira geral. Então você cria lá áreas de foco e aí você coloca todas em volta, como tá aqui, né? Tá vendo? Tá aqui. Nesse exemplo que a gente tem, ele coloca as áreas de foco de trabalho também, olha. Então ele tem aqui hobbies, ele tem saúde e vitalidade, finanças pessoais, prática espiritual, férias e viagens, tralá, tralá, tralá. E tem aqui do lado, né, David Allen Company, e tem aí as coisas do trabalho dele. Então, a gente tem tudo aqui. No curso que a gente fez do nível 2, a gente viu que o David propõe que a gente faça dois mapas. Um mapa com o foco pessoal e um mapa com o foco profissional. Porque ele achou que dessa forma a gente obtém mais clareza das coisas. Mas é claro que, mais uma vez, não existem regras. Você tem que fazer daquela forma que fizer mais sentido para você. Assim como você pode pegar um item da sua área de foco aqui, por exemplo, hobbies, e montar um mapa mental para ela separado, se você quiser. Né? A gente está
Você pode destrinchar o quanto você quiser. O que o David recomenda nesse curso, que foi o mais atualizado, que é esse do nível 2, é que você crie um mapa, então, para as áreas com foco pessoal e as áreas com foco profissional, tá bom? E você pode fazer isso com mapas mentais e você pode fazer isso em formato de listas também. E é bem engraçado porque quando eu fiz o curso a primeira vez, a Ana Maria, que foi a instrutora, ela é meio braço direito, assim, do David Allen. Ela é super legal. Ela mostrou a lista, ela faz em formato de lista. Eu falei, credo, meu, lista? E é engraçado como a gente julga as pessoas, né? Lista, sei lá, eu acho que meu mental é muito melhor. E aí eu fui fazer o teste com lista. E aí hoje em dia eu uso lista. Né? Porque eu acho hoje em dia melhor. Enfim, assim, gente, não tem formato e hoje eu posso usar lista, daqui a 10 anos usar mapa mental de novo. Então, façam testes, tá? Aqui eu trouxe um exemplo da minha lista de áreas de foco profissional, tá? Aí, por exemplo, daí eu mostrei até como eu destrincho. Pessoal, deixa eu ligar meu ventilador aqui, que apesar de estar frio em São Paulo, eu tô morrendo de calor aqui. Peraí. Voltei. Então, aqui eu tenho as minhas áreas de foco profissional, eu monto no Todoist, que é uma ferramenta de listas, tá? Então, e aqui eu trouxe alguns prints para mostrar como eu destrincho essas áreas de foco. Porque uma coisa que as pessoas me perguntam bastante é o que inserir nas áreas de foco, né? Ah, tá, está legal. Eu defini minhas áreas de foco, mas o que eu coloco nelas? Isso aí é uma pergunta legal, porque, na verdade, só listar as suas áreas de foco já é suficiente, porque para que serve, né, você ter listado as suas áreas de foco? Para você fazer uma análise e buscar equilíbrio, é para isso que serve, tá? Então, só ter as áreas de foco listadas já é o suficiente. Então, aqui no meu caso, aqui do lado direito, né, que eu tenho o principal, eu listei as minhas áreas de foco. Aí eu tenho aqui. Olha só que interessante, né? A pessoa faz pouca coisa na vida. Professora nos cursos online, instrutor e palestrante, eu considero duas coisas separadas, tá, pessoal? Porque acho que professora tem uma coisa e instrutor e palestrante tem uma coisa mais voltada para entretenimento. O meu papel como Master Trainer do GTD, que é o meu papel como coordenadora do produto e também capacitação dos instrutores dentro da Cal Daniel. Eu tenho eu sou escritora também, eu sou blogueira, tenho meu trabalho de coaching e de consultoria, né, que é uma coisa que eu deixo junta porque diz respeito à mesma coisa. Eu sou administradora de empresa e eu também deixei aqui em separado reuniões. Apesar de ter esse nome meio capcioso, eu tinha colocado networking, não tinha a ver com o que eu queria, eu tinha colocado relacionamentos profissionais, não tinha a ver com o que eu queria. Eu não estou muito feliz com esse nome, mas ele é dedutivo para mim, eu acho que isso que importa. Eu sei o que significa, é o tempo que eu dedico a esse relacionamento profissional que eu tenho com as pessoas. Então, envolve todas as outras aqui, não teria como ser uma coisa sem ser dessa forma, enfim. Essas aqui são as minhas áreas de foco, com foco profissional, tá? Então, esse seria o primeiro nível das áreas, digamos assim. Aí, se eu for pensar num segundo nível, né, eu coloquei aqui à esquerda, em cima, um exemplo do que eu coloco dentro de cada área. Eu coloco assim: qual é o propósito dessa área? Né? Então, por que que essa área existe? Por que que eu gosto de trabalhar com isso? Né? Eu falo. Aí depois eu tenho domínios. Então, o que que eu tenho que dominar para essa área estar em estado de cruzeiro? O que seria estado de cruzeiro? O David Allen fala que estado de cruzeiro é uma analogia que ele faz com um barco navegando em águas tranquilas, né? Então, para eu estar navegando em águas tranquilas aqui nessa área, o que que eu tenho que dominar? Tá? Aqui embaixo eu até mostro depois, eu vou falar mais um pouquinho. E por último, eu tenho aqui a contabilities, que seria, a tradução seria responsabilidades, mas é uma responsabilidade com um tchan, né? Seria assim, quem são as pessoas impactadas pela minha responsabilidade por essa área?
Então eu coloco aqui, né, por exemplo, meus alunos, enfim, as pessoas que são impactadas pelo meu estado de cruzeiro nesta área, tá bom? Então, esse seria o segundo nível nesta área. E aí, o terceiro nível, eu coloquei aqui embaixo nos domínios, né, os domínios que eu tenho que ter como professora nos cursos online. Então, eu coloquei oratória, conhecimento sobre o assunto que eu estou ensinando, conhecer tecnologias. Esses para mim, são os domínios que eu tenho que ter aqui, tá? Esse é o formato da DAC? Não, esse é o formato da Thaís, tá bom? Então vamos lembrar aqui que a gente está vendo o exemplo da Thaís. Se a gente voltar aqui no exemplo anterior, do que eu peguei da internet, olha só, não tem esse destrinchamento. Eu estou mostrando o meu exemplo aqui para vocês. Como eu faço. De onde eu tirei isso aqui, para vocês não acharem que eu estou viajando na maionese? Uma das coaches da DAC, que é a Meg Edwards, ela é uma das coaches mais antigas da DAC. O que acontece? A DAC tem um formato de administração, a empresa, que se chama holocracia. Pesquisem no Google aí, não vou entrar. E eles têm um formato de gestão que é gerenciado por roles, né, que seriam aí os não dá para explicar, também pesquisem sobre holocracia para vocês entenderem. E tem muito a ver com o conceito de áreas de foco. E uma vez eu estava falando com ela sobre esse conceito das áreas, e ela me mostrou como dentro do sistema de holocracia eles organizavam as responsabilidades de cada um dentro da DAC. E quando ela me mostrou, eu vi que dentro de cada responsabilidade tinha assim o propósito, domínios e accountabilities. E eu fiquei louca com esse negócio. Eu falei assim, nossa, nas minhas áreas de foco profissional eu vou colocar esse negócio. Então eu apliquei e eu acho maravilhoso, eu adoro. Outra coisa que eu costumava colocar, mas aí eu tirei porque estava gerando muita pressão desnecessária, era a quantidade de horas que eu estava dedicando para cada uma dessas áreas. Isso pode ser uma ferramenta de controle legal durante algum tempo se você precisa disso. Eu fiz durante um tempo só para observar, depois eu tirei, porque hoje em dia já tá ok. Deixa eu ver aqui. O Thiago está comentando. Não é pergunta, só um comentário. Para maior clareza, uma coisa que eu faço é separar pessoal, ou seja, eu comigo mesma, comigo mesmo, desculpa, relacionamento eu com os outros e profissional eu com os outros profissionalmente. Legal, Thiago. Obrigada por compartilhar. É uma forma de fazer também. Legal. Tá bom, pessoal? Alguma dúvida com relação a isso aqui que eu mostrei? Alguém tem alguma dúvida com relação a áreas de foco? Lembrem-se que esse webinar é comandado por vocês. Eu estou mostrando como eu faço, mas a ideia é que ele seja de perguntas e respostas. Opa, perguntas chegando, deixa eu ver. A Jéssica está perguntando quais são as áreas de foco ideais. Jéssica, não tem, cada pessoa é diferente, né? Você tem nas áreas de foco pessoal, tem algumas mais comuns, né? Casa, família, finanças, espiritualidade, mas não existem ideais, né? A profissional de cada pessoa vai ser de um jeito. Quais são as suas responsabilidades no trabalho? O Fabrício está perguntando, Thaís, você tem alguma dica para quem quer refletir sobre as suas atuais áreas de foco? Fabrício, defina a dica. Não captei a vossa mensagem. Seriam recomendações sobre a reflexão? Não entendi. Me explica melhor que daí eu consigo te responder. Ah, a Jéssica falou, não, na verdade, quantas? Tá. O David, não, ele não diz. Ele fala que, em geral, as pessoas têm de 7 a 15 áreas cada pessoa, mas mais uma vez é uma média e não uma regra. Tá bem? O Fabrício está perguntando assim: como saber se eu preciso subdividir uma área de foco em várias ou mesclar duas em uma só? Fica muito a seu critério, sabe, Fabrício? Então, por exemplo, eu aqui nesse caso, né, eu coloquei professora uma coisa e instrutora outra.
porque eu senti que para mim são coisas diferentes. Mas se você sentir que para você são coisas iguais, vale mais a pena você juntar tudo. Então, por exemplo, aqui no administrador de empresa, eu poderia ter colocado lá, ó, destrinchado em várias coisas diferentes, mas para mim, colocar em um baldinho só era suficiente. Eu acho que à medida que você vai evoluindo em algumas áreas, isso aqui é bem legal. Você vai delegando algumas coisas, né? E aí você vai juntando em uma só aquilo que era específico. Então você tem assim 5 áreas específicas, você começa a delegar e daí você fica só com a gestão dessas 5 áreas. É uma coisa em construção. Não sei se eu respondi, me fala. A Silvia está perguntando: você revisa com que frequência essas áreas de foco? O David recomenda, ele tem 2 recomendações. Ele recomenda você revisar sempre que você quiser buscar equilíbrio, né, na sua vida, sempre que você estiver sentindo necessidade de equilíbrio, ou seja, na versão prática da coisa tá se sentindo sobrecarregado, achando que vai explodir, não tá assim, achando que tem tempo para nada, faça análise de áreas de foco, em resumo. E a outra recomendação é pelo menos uma vez por mês, ele recomenda. Eu costumo revisar uma vez por mês, porém, se eu já revisei esse mês e eu sinto necessidade de revisar de novo, porque eu acho que eu tô um pouco sobrecarregada, eu acho que as coisas estão meio, nossa, preciso dar uma olhada aqui para ver se tá equilibrado, eu volto e reviso de novo. A Ana Elisa tá perguntando o que eu coloco dentro de cada item da área de foco porque ela precisou sair. Ana Elisa, é o que está aqui, né, à esquerda embaixo, olha. Propósito, domínios e a Contabilities, tá bom? Depois vai estar no YouTube e você dá uma olhadinha no vídeo, por gentileza. O Thiago tá dando uma dica muito legal. Ele tá falando assim: uma pergunta legal de se fazer é o que esperam de mim? E a partir daí decidir se você pretende ser responsável por isso ou não. No curso do nível 2 também a gente faz uma análise dos projetos e das ações que a gente tem em andamento, porque elas podem, quando você pergunta por que eu estou cuidando desse projeto, isso pode te falar, porque eu sou responsável pela gestão da equipe. Aham, isso é uma área de foco. Tá bom? Vamos continuar? Se vocês tiverem dúvidas, podem continuar mandando, tá bom? Tô adorando essa interação, é para isso mesmo que a gente tá aqui. Aí aqui vamos falar um pouquinho sobre os outros horizontes, tá? Eu vou dar o exemplo aqui de cada um deles, mas só pra gente dar uma pincelada. Pessoal, objetivo, quando a gente fala em objetivo, é a mesma estrutura de projeto. Por quê? Porque a gente está falando de resultados desejados. Percebam que a única coisa que não é resultado desejado é a área de foco e propósito. Hã? Sacaram? Objetivo, projeto e visão é tudo resultado desejado, tá? Só que em horizontes diferentes. Agora, objetivo a gente pode organizar com a mesma estrutura de projeto. Lembra do modelo de planejamento natural? Se não lembra, vou deixar até aqui embaixo no YouTube, né, para quem estiver assistindo. Tem um vídeo de modelo de planejamento natural, um webinar que a gente já fez, tá? Que vale a pena ver. Você pode montar a mesma estrutura, vou mostrar daqui a pouquinho, do modelo de planejamento natural para objetivos, tá? Ou fazer um mapa mental também. O mapa mental serve como padrão, assim, para os horizontes mais elevados, tá? Mas quem quiser montar como lista e daí fazer a mesma estrutura, aquele plano, né, para objetivo, pode fazer também. Visão, mesma coisa, pode montar o mesmo planejamento que você faz para projeto, você pode montar para visão, ou também fazer um mapa mental. O David Allen, ele até fala nos outros livros dele, deixa eu lembrar agora se foi, acho que é no Ready for Anything, que é aquele que tem 52 dicas, ele fala que ele uma vez fez um exercício de visão que ele sentou durante 2 horas e montou um mapa mental gigantesco com tudo que ele queria que fosse verdade na vida dele em 10 anos, né? Então, foi um mapa que ele fez. E aí que tá, também, uma coisa não exclui a outra. Você pode fazer um exercício assim de visão e também ter listas, né? É tudo visão. Lembrem-se, não se apeguem à ferramenta, se apeguem ao horizonte, hein?
tá? Eu tô vendo que vocês estão mandando umas dúvidas, só vou terminar de explicar esse aqui e daí eu respondo. Propósito e princípios, no geral a gente vê assim, mesma coisa, ou lista ou mapa mental. Tá bem? Deixa eu ver as dúvidas aqui. O Antônio está perguntando, para quem está no nível ground, pensar em horizontes pode ajudar ou atrapalhar? Então, o David recomenda você começar a se organizar pelo nível ground. Agora, é claro que se você já tiver com algumas coisas na sua mente, você tem que capturar, né? A sua mente serve para ter ideias, não para armazená-las. Se você já tem algumas ideias aí na sua mente sobre esses horizontes mais elevados, você já pode capturar e processá-los e depois organizar no seu sistema, tá bom? Sem problemas. A Carolina está perguntando assim: e quando as áreas se confundem, por exemplo, pessoal e espiritual? Ou, por exemplo, querer aprender uma língua estrangeira por hobby, mas também por uma necessidade profissional. Muita calma nessa hora. Peraí. Pessoal e espiritual, assim, a gente vai ter exemplo, a gente tem um mapa mental com as áreas de foco pessoal. Dentro das áreas de foco pessoal, você tem uma que é espiritual. Certo? Então, espiritual faz parte do pessoal. Não entendi essa dúvida. Aí você tem também língua estrangeira por hobby, mas também necessidade profissional. Nesse caso, faria mais sentido você colocar no carreira. Por isso que carreira fica no mapa mental pessoal. Porque é o seu desenvolvimento individual na sua carreira. A gente não está falando do seu trabalho. A não ser que você trabalhe como tradutor e intérprete, idiomas não está nas suas áreas de foco profissional. Ela está áreas de foco pessoal, carreira. Tudo bem? Me fala se eu esclareci. O André está perguntando se eu distingo metas de objetivos. Esse terreno é nebuloso. Eu gosto de falar sempre em objetivos. Meta é uma coisa que você pode definir, tipo, meta para o dia. Né? É uma coisa um pouquinho mais pontual. Você pode ter metas para qualquer tipo de coisa. O objetivo a gente está falando no horizonte mesmo. Então, essa é a diferenciação que eu faço, tá, André? Vamos lá, ó. Objetivos. Eu fiz aqui, esse exemplo aqui é fictício, tá? Porque eu fui tirar o print dos meus objetivos e falei, ai, gente, too personal. Mas não dá pra tirar print, não. Eu ainda acredito um pouco que algumas coisas não dá pra gente compartilhar, né? Então eu montei aqui um exemplo para mostrar para vocês, tá? De objetivos, como a gente pode organizar. Então aqui mais uma vez eu usei o Todoist, vocês podem usar a ferramenta que vocês quiserem. Então aqui eu criei um objetivo chamado guardar 50 mil reais na poupança. Então o que eu quero que seja verdade na minha vida até o começo de 2018? Guardar 50 mil reais na poupança. Olha que maravilha, não é mesmo? Então tá bom. Então o que eu posso colocar? Como eu organizo esse objetivo? Né? Eu posso colocar aqui o propósito. Lembra do modelo natural de planejamento? Então eu posso colocar o propósito, eu posso colocar os princípios, eu posso colocar o resultado desejado, eu posso fazer um brainstorm sobre isso e linkar aqui. Eu posso fazer a organização disso, né? Então, colocar as fases desse negócio. Então, por exemplo, 10 mil até setembro, 20 mil até fevereiro, 30 mil até junho. O Tiago está pedindo para detalhar mais sobre princípios. Tiago, eu vou pedir para você assistir o webinar sobre modelo de planejamento natural, porque lá eu explico passo a passo mesmo o modelo de planejamento natural. Nesse caso aqui, vou dar um exemplo pontual para ajudar, mas lá tá bem mais explicadinho, só para a gente não sair do nosso tema. Mas assim, o que seriam princípios nesse caso? Se você tivesse que delegar esse objetivo para alguém cuidar disso aqui para você, eu quero guardar 50 mil reais na poupança. Qual que seria meio que pré-requisito, assim? Você pode falar, eu não tenho como guardar mais de 2 mil reais por mês.
Eu não quero guardar na poupança, eu não quero fazer investimento de alto risco para guardar esse dinheiro. Enfim, são alguns princípios, entendeu? Bom, vamos lá. Ou você pode colocar assim, princípio, quero guardar o dinheiro na poupança, isso é um princípio. Enfim, é dessa forma que a gente faz. Pode ser que você não tenha princípio nenhum quando você tiver algum projeto ou um objetivo. Não precisa ter. Né? Eu só coloquei aqui porque são as coisas que a gente tem no modelo de planejamento natural. Olha só. Aí, o que eu coloquei aqui? Olha que interessante. Como a gente está falando de horizonte 3, então eu coloquei aqui o que a gente tem em horizonte 2, 1 e térreo. Então eu coloquei aqui as áreas de foco que são impactadas, que seriam horizonte 2. Olha. Finanças, família, carreira. E coloquei também projetos relacionados, que seria o horizonte 1. Então isso aqui é legal, porque quando você analisa um objetivo, você fala, putz, não tem nenhum projeto relacionado a esse objetivo. O que eu poderia trazer para o meu... O que eu posso fazer nesse espaço de um ano? Ó, que legal que a gente está. Tá vendo o horizonte? Se até 2018 eu quero ter 50 mil reais na poupança, o que eu consigo fazer em um ano? Né? Então você pode ter assim, a primeira coisa é abrir uma caderneta de poupança. Eu não tenho conta no banco. Começa por aí. Ou então você pode falar assim, eu quero descobrir um fundo legal de investimentos para poder juntar dinheiro mais rápido. São projetos, gente. Isso são projetos. Então, olha só, analisando um objetivo, organizando o objetivo aqui, a gente identifica projetos, tá? Olha só, a gente encontrando coerência na nossa vida através da organização dos horizontes mais elevados. E você também pode ter próximas ações relacionadas a um objetivo e não ao projeto, por exemplo. Você pode ter. Sei lá, de repente, perguntar para um amigo que comprou um apartamento à vista como que ele começou aí a guardar dinheiro. Sei lá, você pode ter. Não precisa ter um projeto relacionado. Aliás, você pode ter uma próxima ação e daí dela isso desencadear um projeto, enfim, tá? Estou mostrando aqui como que vocês podem organizar. O que é legal é você olhar os seus objetivos e você falar, caramba, para todos os objetivos eu tenho projetos relacionados, porque isso significa que você está efetivamente trabalhando para alcançar esses objetivos. Ok? Dúvidas sobre a organização dos objetivos? Olha só a pergunta da Jéssica, ela está falando assim: objetivos que eu não posso fazer nada hoje. Ficam ali na lista ou vão para algum dia talvez? Vamos esclarecer o que é algum dia talvez. Pessoal, algum dia talvez é tudo aquilo que eu não tenho energia, nem recursos financeiros, ou eu não tenho a menor vontade de fazer isso agora. Tá? Ou não é simplesmente a hora de fazer. Vai para algum dia talvez. É diferente de uma coisa de médio prazo. Então, por exemplo, se eu quero guardar 50 mil reais na poupança, se eu colocar esse negócio no algum dia talvez, como que eu vou me sentir? Vocês me falam. Não é verdade? Cada um com as suas escolhas. A questão é, eu quero que até o começo de 2018 eu tenha 50 mil reais na poupança. É um objetivo que eu tenho. Se você vai jogar isso para algum dia talvez, é problema seu. Isso quer dizer que você não está levando a sério um objetivo que você tem. Agora, se você quer fazer disso um objetivo, ok, como você vai trabalhar por ele? Você tem esse modelo de planejamento que você pode aplicar. É essa a ideia. Em resumo, quando você joga no GTD, criando termos aqui, quando você joga no GTD, você está fazendo o negócio acontecer. Não é à toa que se chama a arte de fazer acontecer, não é mesmo? Porque você traz para a vida real o negócio, né? Que estava lá no terreno dos sonhos. Né? Você estava pensando, putz, seria muito bom se daqui a 2 anos eu tivesse 50 mil na poupança, porque aí depois eu vou dar entrada em um apartamento, por exemplo. Tá? E aí você pensa assim,
Ah, eu não posso fazer nada por esse objetivo. Puxa, eu quero guardar 50 mil reais, mas hoje, sinceramente, eu não tenho nada, não tenho como fazer nada com relação a esse objetivo. Será? Pensa sobre ele. Pensa ali no propósito, né? O- Pensa muito na próxima ação. Então, ela tá dando um exemplo. Olha, a Jéssica tá dando um exemplo assim, ó. Eu gostaria de, em determinada data, engravidar. E gostaria de preparar a minha saúde para isso, mas no momento ainda está longe, pois não pretendo engravidar nos próximos 5 anos. 5 anos, 5 anos é horizonte 4, é visão. Visão, né? A gente não está falando de objetivo aqui. Objetivo a gente está falando de até 2 anos. É um horizonte abaixo, Jéssica, né? Então, se você quer engravidar nos próximos 5 anos, é visão, tá? Agora, o que você pode fazer nos próximos 2 anos para que depois você engravide? Preparar a sua saúde. Ah, legal. Então, eu tenho aqui nos próximos 2 anos, vou preparar minha saúde para isso. O que significa preparar essa saúde para isso? É o seu resultado desejado. O seu resultado desejado vai ser seu objetivo aqui. Esclareceu? Pense sobre isso. O Tiago perguntou: as próximas ações lá embaixo seriam as avulsas? Isso, você pode ter próximas ações avulsas relacionadas aos objetivos. Ok? Se vocês tiverem mais dúvidas sobre objetivos, vamos continuar. A gente está com o tempo correndo aqui, pessoal. Vamos tentar cumprir aí. Visão, a mesma coisa. Aí eu compartilhei com vocês. Vixe, já estou vendo as perguntas, mas vamos lá. Vou tentar terminar as 4 horas desse webinar, gente. Olha lá. Isso aqui eu tirei o print da minha lista de visão. O que eu fiz aqui? Eu coloquei assim, visão. Tá em construção, viu, gente? Porque eu tava migrando, tudo isso aqui meu tava em formato de mapa mental e eu tô migrando pro Todoist, então ainda não tá tudo lá. Mas eu coloco assim, eu coloco em 3 anos, o que eu espero que aconteça, em 5 anos, em 10 anos, em 15 anos. E eu tenho aqui embaixo objetivos de médio a longo prazo com os quais eu estou engajada. E aqui embaixo eu tenho minhas prioridades para os próximos 3 anos. Deixa eu falar um por um, tá? Esse aqui, em 3 anos, em 5 anos, em 10 anos, em 15 anos, são exercícios de visão que eu já tenho em mente, assim, coisas que quando eu paro para pensar, quando eu tiver com 38, quando eu tiver com 40, quando eu tiver com 45, quando eu tiver com 50 anos, né? Então, são coisas que eu faço em um dia? Claro que não. Esse exercício aqui do em 15 anos eu fiz outro dia porque foi uma coisa que me deu vontade de fazer. Eu falei, putz, que legal, passei para cá. Não tinha isso aqui antes. Aos poucos eu vou construindo isso, tá? Eu coloquei aqui esse dos 10 anos, eu deixei o print aqui para vocês verem, porque foi muito baseado naquele mapa que eu comentei agora há pouco do David, né? Que ele fez no Ready for Anything. Que ele falou que ele fez. Então ele pensou assim: que sucessos eu quero ter alcançado em 10 anos? Essas perguntas são muito chave, né? Que tipo de liberdade e recursos eu quero ter? O quanto eu quero estar trabalhando? Como vai estar minha saúde? Que outros aspectos de estilo de vida eu quero ter? Então são perguntas que a gente faz para pensar em como a gente quer a nossa vida daqui a 10 anos. Aí você fala, Thaís, putz, mas se eu for pensar na minha vida, eu vou me imaginar lá numa casa, numa mansão em Hollywood, com piscina, amigo do Puff Daddy, e com um monte de garotas ao meu redor, e a banda X tocando ali numa festinha particular. Primeiro lugar, por que não, não é mesmo? Em segundo lugar, gente, assim, vamos analisar a vida que você quer ter e a vida que você considera viável, né? Muito, né? E o David fala isso. Muito da vida dele, ele fala que 90% do que ele tem hoje nasceu do exercício de visão. Então é o primeiro passo, né? É você imaginar. Quando você se imagina fazendo uma coisa, já é o primeiro passo para o negócio começar a acontecer. Não sei se vocês já fizeram esse exercício que é meio maluco, beira até o esotérico, né? Não estou dizendo que esotérico é maluco, por favor. Estou dizendo que é um exercício que você se imagina num lugar e o negócio acontece. Alguém já fez esse exercício?
Eu já fiz muito assim quando eu estava procurando emprego, alguns anos atrás. Eu ia fazer uma entrevista, eu me imaginava trabalhando, chegando na empresa, sentando na mesa, conversando com as pessoas. Sempre funcionava, né? Claro que você tem que ter outras coisas para ajudar a sorte aí, mas o exercício de visão funciona lindamente. E o exercício da visão também afeta a nossa percepção do presente. Então, às vezes, você está desanimadão aí no seu dia a dia, mergulhado em micro problemas, tá? E aí você pega e vem aqui e você pensa um pouquinho em como que tá. Minha vida não tá legal. Daqui a 10 anos eu quero que esteja desse jeito? Não, né? Se eu não acho que tá legal, então como que eu acho que deveria ser legal? O que eu espero da minha vida? Daqui a 10 anos, o que eu quero que seja diferente? Muita coisa pode acontecer em 10 anos. Escreve, faz um exercício aí. E aí você vai conseguir fazer um exercício de visão. Aí você fala, ok. Vai analisar aquilo, qual é a aproximação aqui. É isso que o GTD proporciona, te coloca no assento do motorista na sua vida. E você vai atrás daquilo que você quer. Eu sei que eu já estou filosofando aqui no GTD, a gente está falando da organização dos horizontes, mas é isso que a gente está buscando com essa organização, tá bom? Então aqui eu só estou mostrando para vocês como eu organizo a visão. Uma coisa que eu não falei lá nos objetivos é quando eu reviso os objetivos. O David recomenda revisar sempre que você quer garantir que você está no caminho certo para alcançar aquilo que você quer, tá? Ou então a cada 3 meses, né? Quando muda a estação, eu gosto de falar. E visão, aqui é a mesma coisa, é para você garantir que, também que você está indo em direção à vida que você quer ter. E aí ele sugere você revisar uma vez por ano, uma vez a cada 6 meses, enfim. É o que eu faço também. Mas sempre que eu sinto que as coisas não estão muito legais, eu gosto de fazer um exercício de visão. Tá cheio de dúvida aqui, deixa eu ver o que vocês estão me perguntando. O André está perguntando, alguma sugestão para ajudar a distinguir os objetivos das visões? Geral, horizonte é tempo. Então, 0 a 2 anos, objetivo. Acima de 2 anos, visão. Quando algo é mais abstrato, é visão? Não. Período de tempo. Período de tempo dá um indicativo legal, tá bom, André? O Thiago está dizendo, essas perguntas assim detalhadas, parece que você acendeu uma luz dentro de um porão escuro. Obrigado. Eu que agradeço. As perguntas não são minhas, não, são do David. O Antônio falou assim, eu já fiz isso, sonhei trabalhar em casa. Hoje eu trabalho em casa. Não é? É isso aí. O André, para mim a visão é o horizonte mais importante. Sim, todos são, né? Mas eu entendo o seu ponto, André, porque é isso, é onde a gente quer chegar. Eu acho que quando a gente começa a pegar a visão assim pra valer, né? Você começa a pensar, puxa, daqui a 10 anos, sei lá, minha mãe pode não estar viva, né? Ou então, meu pai hoje tem Alzheimer, como ele vai estar daqui a 10 anos? Você começa a se programar para umas coisas meio esquisitas que hoje em dia você não está pensando. Pensem nisso. Quem tem filho, um filho adolescente hoje, como que vai ser sua vida daqui a 10 anos? Né? Então, esse exercício de visão é bem interessante. Geralmente a gente faz esse exercício de visão quando a gente fala de finanças, né? A gente fica pensando na aposentadoria. Mas pensa de modo geral. Pensa de modo geral. É muito útil. Vamos lá. Aí eu tenho aqui também propósito e princípios. Aqui eu printei o que eu tenho lá, né? Eu tenho uma frase que o David falou em janeiro, no aniversário dele, que eu falei, ai, nossa, esse cara, eu amo esse cara. Ele falou, né? Como a gente pode não ensinar isso se isso é quem a gente é? Isso é Horizonte 5 total, não é mesmo? Então eu deixo ali no meu Horizonte 5 para ler sempre. E aí os tópicos que eu tenho é quem é a Thaís? Então, às vezes, eu tô no dia a dia com coisas acontecendo, eu falo, pô, eu não vou ficar brigando com isso. Eu sou essa pessoa, eu gosto de ler 1000 livros. Eu gosto de estudar formalmente em algum lugar. Eu gosto de sempre estar fazendo um curso, sempre. Eu sou essa pessoa, eu gosto. Eu não vou negar quem eu sou.
né? Eu sou a pessoa que faz piadinhas infames na minha turma e todo mundo fica... Eu sou essa pessoa. Então, toda vez que eu tenho esse clique, eu venho e escrevo aqui. Por quê? Olha só, por quê? O David recomenda você revisar o Horizonte 5 quando você tem que tomar grandes decisões. Ou uma vez por ano, enfim. Pensem nisso. Por quê? Porque quando você tem que tomar grandes decisões, geralmente sua mente tá meio... não é mesmo? Tá meio... Você não tá conseguindo raciocinar direito. Se você já fez esse raciocínio direito antes e tem isso registrado, isso te puxa um pouquinho pro pé no chão, né? Isso é bem legal, tá? Então, se você... eu vou dar um exemplo bem pífio, assim, mas se, por exemplo, se um dia você escreveu aqui que um dos seus princípios é: meu princípio é ter uma família unida, feliz pra sempre, blá, 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 blá. Aí você pega um dia e, nossa, e briga com a sua esposa e fala: não, não quero isso, nossa, não quero mais isso pra mim. Aí você vem rever seus princípios aqui e você lê isso. Vai te ajudar ou não? O que você acha? Tá? Então, fica aí a reflexão profunda. Porque é profundo, né? A gente entra, né? Eu tô brincando, mas é profundo. Então eu tenho aqui quem é a Thaís, e daí eu coloco, né, essas coisas que eu vou identificando no dia a dia, e coisas bem bobocas, tipo, eu leio um termo assim, tipo, eu tenho aqui, né, esse aqui, o que é uma pessoa pragmática. Eu falo, nossa, eu sou essa pessoa. Daí eu vou lá e coloco, pragmático. É isso, aquilo. Coloco aqui, eu gosto de ver de vez em quando. E eu acho super legal ver. Depois, minha missão pessoal, também tenho descrita aqui. É uma coisa que eu descobri e eu gosto de ter aqui registrado. É o Horizonte 5. Princípios pessoais. Eu tenho alguns princípios pessoais, tipo, sei lá, nunca abandonar o meu filho, aconteça o que acontecer, e algumas coisas assim. Né? Então, todo mundo tem os seus. Você vai descobrindo aí aos poucos, à medida que você vai vivendo, e você pode ir registrando isso. Eu tenho os valores do Vida Organizada, então, os valores coerência, compaixão, personalização e autonomia, que são os 4 valores pilares, assim, do Vida Organizada. E eu tenho um negócio aqui que eu achei legal deixar de exemplo, só para cutucar você, já pensem aí um pouquinho. Muitas vezes quando eu tô revisando meus objetivos, eu penso no propósito deles e eu descubro coisas do Horizonte 5. Então, por que eu quero alcançar tal coisa? De eu falar, porque eu quero proporcionar segurança financeira para minha família. Isso é o Horizonte 5. Então eu trago para cá. Então toda vez que eu identifico algum propósito assim, eu trago para cá. Por isso que eu tenho esse propósitos que nasceram ao pensar nos objetivos. Enfim, pessoal, é como eu faço. Não é como o David Allen faz, tá? É como a Thaís faz. Então, mais uma vez, a gente não tem esse curso aí do nível 3 ainda disponível. O David Allen ele vai falar provavelmente qual é a recomendação dele para essa organização. Então, tudo que eu trago aqui realmente diz respeito ao que já foi publicado, tudo que eu já li e reli 1000 vezes, né, de publicação assim do David e de coaches da DAC. Então, eu espero tê-los ajudado, né? E aqui o que revisar e quando, eu já dei algumas dicas ao longo do webinar. Quero só falar para vocês que amanhã no blog vai entrar um post sobre o passo 4 refletir. Depois eu edito no vídeo do YouTube também com o link aqui embaixo, que eu vou falar o que revisar e quando. Então eu vou deixar tudo registradinho lá. Tudo que eu falei aqui vai estar lá também, tá bom? E é isso. Dúvidas? Só para constar, 16:02. Vamos ver o que vocês estão escrevendo. A Jéssica colocou assim: ótimo exemplo sobre o casamento. Se eu quero envelhecer ao lado daquela pessoa, aquelas briguinhas pequenas serão irrelevantes. Exatamente, né? E isso vale para muita coisa. Para finanças, para família, para casa, né? O Fabrício disse que foi interrompido e vai ter que sair. Como eu vou disponibilizar a gravação? Eu vou colocar depois no YouTube, Fabrício, e vou divulgar no grupo, tá bom? Mas vai estar no canal do Vida Organizada. Caso você não encontre
nos arquivos do grupo, é só entrar no canal do Vida Organizada lá no blog. O Tiago está perguntando qual a diferença de princípios e valores no GTD. Ah, é bem parecido, viu, Tiago? É bem parecido. Quase não consigo diferenciar, não. Os valores são princípios. Mas princípios são valores? Acho que não. Não saberia te responder isso nesse momento. Tenho que pensar um pouquinho melhor nessa resposta. Eu vejo os princípios como pré-requisitos para a gente fazer as coisas. Os valores são coisas intrínsecas. Mas eu vou pensar um pouquinho mais sobre isso. Pessoal, a gente já está encerrando. Eu estou aqui só mais alguns minutinhos para ver se vocês têm alguma dúvida. Quem tiver alguma dúvida, pode me falar. Eu vou ficar aqui mais um minutinho e já vou encerrar. Eu que agradeço, pessoal. Então, pessoal aqui mandando mensagens, agradecendo. Eu que agradeço vocês. Quero ver se no mês que vem a gente faz um tema tão legal quanto esse. Espero ter ajudado, tá? Um pouquinho com a minha experiência. E eu tenho certeza que quando a gente tiver o curso de nível 3, a gente vai ter um material riquíssimo para abordar. Pessoal, vou encerrar então. Muito obrigada mesmo. E vamos nos falando no grupo, tá? GTD Brasil no Facebook. Para quem estiver acompanhando pelo YouTube, participem. Vidaorganizada.com, caldaniel.com.br para cursos de GTD. E é isso aí, até mais, pessoal. Tchau, boa tarde.